Neste vídeo, terminando o módulo Redação e Revisão, eu vou comentar sobre a revisão do texto. Você terminou de redigir um trecho ou um capítulo do seu texto, acha que está tudo bom, está perfeito, mas na verdade não é nada disso não. Por quê? Porque agora é hora de revisão. Quando fazer a revisão? Enquanto estiver redigindo, após redigir um trecho, ou após terminar um capítulo, ou após terminar o texto completo. Então você tem que decidir isso aí. Depende muito da sua experiência, é uma escolha pessoal. Mas muita atenção. Aqui vão duas dicas muito importantes. Primeiro, não fazer a revisão imediatamente após você redigir. Se você redigir um trecho ou um capítulo inteiro, sempre tem que dar um tempo antes de iniciar a revisão. Quanto tempo? Isso depende muito de você. Algumas pessoas precisam de mais tempo, outras de menos. Mas, por exemplo, um trecho muito longo, ou mesmo um trecho curto, é bom dar algumas horas, ou um dia, ou 2 dias antes de fazer a revisão. Por que isso aí? Porque quando você termina de escrever, tudo aquilo que você redigiu está tudo na sua cabeça. Se você pretende fazer uma revisão, você nem vai ler direito, porque você lembra tudo que escreveu e vai ler assim meio por cima, vai ler correndo e não vai prestar atenção. Então, para realmente prestar atenção na revisão, é preciso dar um tempo. Isso é muito importante. Outra dica importante é a seguinte: ler uma versão impressa do texto. Por quê? Porque no computador a tela tem uma tela seguinte, tem uma outra página, tem a quinta página, você lê alguma coisa, você não lembra se aquilo você já leu antes, você não lembra como é que é a 3 ou 4 páginas atrás. Isso, quando você tem uma versão impressa, é muito mais fácil de comparar o que aconteceu e o que vai acontecer depois. Eu vou discutir agora a análise que você deve fazer na revisão. Eu dividi isso em 3 níveis. Primeiro nível: como você apresentou as observações e os conceitos, seu conteúdo e a forma. Segundo nível: a coerência do conteúdo. E terceiro nível: as citações, referências bibliográficas, imagens, gráficos e tabelas. Quem for mais experiente consegue fazer essa análise com proveito simultaneamente, analisar tudo isso ao mesmo tempo. Se você não tem muita experiência, eu recomendo que faça essa análise segundo esses níveis que eu vou começar a comentar agora. Então, vamos comentar a análise da apresentação, das observações e dos conceitos. Isto pode ser dividido em 3 partes. Primeiro, o conteúdo do texto, a forma da redação e a grafia, sintaxe, pontuação, etc. Novamente, se você tiver experiência, você faz isso tudo simultaneamente. Se não tiver muita experiência, faça parte por parte. Começando pela revisão do conteúdo do texto. Lembre-se que eu estou separando o conteúdo da forma. A forma virá a seguir. Os fatos e conceitos em seu texto. O conteúdo como está. O conteúdo da apresentação do estudo, conteúdo dos procedimentos, conteúdo das suas observações, dos argumentos e das conclusões. Você descreveu tudo da maneira adequada e correta. O texto corresponde exatamente ao que foi observado durante o estudo. Corresponde às conclusões. Faltam observações ou há conceitos que necessitam ser acrescentados. Lembre-se que a mente é muito traiçoeira. A gente, às vezes, redige as coisas, pensa que está tudo certo, e quando vai conferir, percebe que não é bem aquilo que aconteceu, ou o que nós colocamos no texto não é exatamente o que foi observado, ou a conclusão não é exatamente aquela que foi tirada. Infelizmente, isso acontece. Então, para isso que existe a revisão, realmente para corrigir todas essas distorções, ausências que ocorrem. E a mesma coisa em relação a figuras, gráficos e tabelas. Elas transmitem fielmente os resultados?
Faltam figuras, gráficos, tabelas para apresentar melhor os seus dados? Ou o contrário, há figuras, gráficos, tabelas demais, em excesso, que podem ser eliminadas? Como está o conteúdo do seu texto em relação à objetividade? O texto está focalizado nos objetivos do estudo que estão apresentados no capítulo Introdução? Ou existem parágrafos ou trechos irrelevantes para os objetivos do estudo? Devem ser eliminados? Eu vou passar agora a discutir a forma de apresentar o conteúdo. E lembrando o que eu já mencionei mais de uma vez nessa série de vídeos sobre os requisitos importantes da redação de um texto científico, que são a clareza de expressão, a precisão nos termos, a objetividade e a manutenção da fluência e da continuidade. Eu também já mencionei isso em outra ocasião. Há sempre várias maneiras para descrever uma observação, para apresentar um argumento e uma conclusão. Só que nem todas as maneiras são boas, e a revisão é o momento para aperfeiçoar e conseguir a melhor maneira. É isso que nós vamos discutir agora. Então, é hora de analisar a maneira utilizada para apresentar a informação. Ela é adequada em cada oração, em cada período, em cada parágrafo, nas figuras, gráficos, tabelas. E eu já mencionei isso várias vezes anteriormente. A atitude adequada nesse momento é colocar-se na posição de seu leitor. Você tem que mudar de lugar e pensar que você é o seu leitor, a sua leitora. É a melhor maneira de fazer uma revisão. Como está a sua linguagem? As observações e conceitos estão sendo expostos com clareza? Ao terminar de ler cada oração, a leitora ou leitor entenderam e conseguem tranquilamente passar para a seguinte? A linguagem que está usando é facilmente compreensível, ou quem lê irá necessitar de um dicionário? Veja só, a escrita científica não significa escrever sentenças complicadas, difíceis, obscuras, que usam palavras exóticas, palavras que pouco se usam. Não, a linguagem científica deve ser simples e facilmente inteligível. E como estão suas figuras, gráficos e tabelas? Revelam os dados de maneira fácil? São fáceis de serem lidas? Ou precisam ser decifradas? Às vezes, algumas tabelas são muito cabeludas, como se diz. É muito difícil, às vezes, destrinchar uma tabela. Tabela não pode ser assim. Ela tem que ser facilmente visível, todos os dados têm que ser facilmente visíveis, a tabela tem que ser entendida facilmente, tem que se correr facilmente pela tabela, ela tem que ser muito clara, tem que ser clean. No vídeo seguinte, eu vou falar um pouco sobre tabelas. Resumindo o que eu comentei até agora sobre a revisão. Quem irá ler o seu texto e for analisar as figuras, gráficos e tabelas? Estará entendendo tudo que você pretendeu comunicar? Continuando. A sua linguagem é precisa? Cada palavra, cada termo expressa corretamente e fielmente aquilo que você pretendeu transmitir? Figuras, gráficos e tabelas revelam com precisão os seus dados? Mais perguntas. Como você está conduzindo o leitor ao longo do texto? Isso também é muito importante. Existe um fio condutor para os fatos e conceitos que estão sendo apresentados? Como está a sequência das orações e dos parágrafos? Está adequada? As afirmações, as observações, os conceitos se desenrolam logicamente em cada oração? De uma oração para a seguinte, dentro de um parágrafo para outro, no capítulo inteiro? O texto tem que ser lógico. Orações, parágrafos, trechos, talvez precisem ser mudados de lugar. Isso acontece mesmo. Eu mesmo, quando estive organizando essa apresentação, eu mudei vários trechos de lugar,
para lá, para cá, até encontrar a melhor posição, a melhor maneira de apresentar, a maneira mais lógica de apresentar tudo que eu estou falando. E veja só, as mudanças geralmente implicam em fazer uma costura. No texto, quando você muda alguma coisa de lugar, você tem que prestar atenção no que vem antes e no que vem depois. Então tem que fazer uma costura e ele tem que ser sempre ajustado para o novo lugar. Tem que prestar atenção nisso. Mais análises a serem feitas durante a revisão. Verificar a coerência do texto. Eu digo isso porque já aconteceu comigo o seguinte. Em um local do meu texto, eu fiz uma certa afirmação. Em outro local, eu fiz uma afirmação exatamente contrária. Então, muita atenção. Cuidado com isso aí. Isso pode acontecer. Mais além. Grafia das palavras. Usou corretor ortográfico. Lembrar que termos técnicos nem sempre constam dos dicionários do corretor ortográfico. Cuidado com esses termos. E mais. Conferir a concordância e a pontuação. Conferir as citações e referências bibliográficas. Como é que estão as imagens, tabelas gráficas? Estão citadas corretamente no texto? E para você responder após terminar as suas revisões. A sua mensagem está sendo transmitida? Isso é o mais importante de tudo. Quantas revisões são necessárias? De modo geral, 2 ou 3. Se o texto for muito complexo, muito extenso, outras precisam ser feitas. E um perigo da revisão. Você pretender elaborar um texto perfeito. Isso não existe. O seu texto pode ser ruim, pode ser bom, pode ser razoável, pode ser muito bom, pode ser satisfatório para você. Não seja um perfeccionista, porque você nunca vai terminar de fazer revisões se for assim. Eu tenho um pouco de mania de ser perfeccionista e eu tenho que me controlar muito para não fazer. Por quê? Eu já fiz revisões em que eu modificava alguma coisa, tirava ou mudava de lugar, fazia a revisão seguinte, aquilo que eu colocava eu tirava de novo, uma correção que eu fazia em uma eu desfazia na outra. Então isso é muito perigoso, a gente tem que se vigiar muito com isso. Para quem não for perfeccionista como eu, a pergunta é a seguinte: considera seu texto satisfatório? Neste caso, não está na hora de pedir para outra pessoa ler? Peça para uma colega, um colega, um professor, seu orientador ou orientadora, se você for estudante de pós-graduação. Pode ser até que ele leia e talvez indique uma outra pessoa para ler seu texto. E aqui vão 2 conselhos. Mesmo uma pessoa que não entende muito do assunto da pesquisa, do estudo, pode dar ótimos palpites. Uma pessoa não especializada naquele tema. Ela pode perceber sentenças obscuras, ou falta de lógica, ou incoerência, pode perceber muitas coisas que outras não percebem. E o segundo conselho é o seguinte: não entregue o texto para alguém que você acha que pode ficar ofendido se as sugestões que essa pessoa fornecer não forem aceitas. As críticas e sugestões que você receber de volta devem ser analisadas por você e verificar se são realmente pertinentes ou não. E você é que deve decidir se aceita ou não tudo que for falado para você. E para a melhor eficiência da revisão e também por cortesia a quem irá ler. O texto, tanto faz se for impresso ou em arquivo. Está decente? Está limpo? Se você marcou o texto com um monte de amarelinhos e com um monte de outras coisas, isso não pode fazer isso. Você tem que fornecer um texto realmente limpo. Além disso, se for o caso, o texto está acompanhado por tabelas, gráficos, figuras. Você deu o seu texto para alguém e quem leu quer conversar com você. Veja os seguintes pressupostos. As críticas e sugestões que você recebe são sempre bem-vindas. Quem leu teve muito trabalho para ler. Ele doou o seu tempo. De modo que você tem que ficar grato sempre a quem teve essa atitude com você. E lembrar o seguinte: as críticas não têm caráter de ataque pessoal. A gente não pode ficar ofendido com críticas.
De modo geral, as pessoas fazem críticas de boa vontade, a não ser que a pessoa seja realmente um inimigo seu ou inimigo do seu orientador, mas isso em geral não é o caso, não é? E tem mais. Se era só para elogiar, devia ter dado o texto para o namorado, para a namorada, não é? Outra coisa, quem leu o texto e não entendeu alguma coisa ou muita coisa, então é sempre bom pensar se a pessoa pode ter razão ou não. E não pode falar, não, pensar, não, o sujeito não entendeu, é burro, não teve boa vontade. Não, não é assim. Sempre receber sugestões e críticas racionalmente. E para terminar este vídeo, eu quero falar alguma coisa sobre edição. O que se entende por edição? A edição de um texto, tanto científico como não, que pode ser feita pela própria autora, ou pelo autor, ou por outra pessoa, consiste na análise e na adequação do texto para ele ficar em conformidade com as instruções para sua preparação. Eu já falei isso várias vezes anteriormente, que, por exemplo, uma tese, uma dissertação, um artigo para periódico, tem que obedecer, tem que ter uma formatação bastante correta e obedecer às regras que foram feitas pelo curso de pós-graduação, ou pela editora que vai imprimir o seu texto, de modo que isso tem que ser feito com muito cuidado. Isso deve ser feito normalmente após terminar toda a parte de revisão propriamente dita.